E, gente, chegando aqui no Facebook para mais uma Histórias com Hoje, para esse encontro mágico às terças à noite, que a gente pode se dedicar a sair do mundo e entrar para esse mundo que fala do coração, que fala do ser, que fala do contato mais profundo com nossos potenciais internos. É muito bom estar aqui, é muito bom esse momento. Boa noite, Bi. Boa noite, Síria. Estou com o olho no celular aqui, as pessoas estão entrando. Olha A no gente, peixe a fritando. gente vai dando as boas-vindas aqui para o Ulisses Guita, Eba! Herbert Lima, e mais gente entrando. Pessoal, a gente dá uma esperada aqui para ter um pouquinho mais de gente na sala para a gente dar os recados. E hoje tem uma mensagem muito especial. A Boa gente iniciou uma noite. campanha muito especial também, né? Sim. Acho que é o Boa trabalho mais noite. bonito. Boa noite, Jane. Boa noite, Jaxã. Sanguinha. Boa noite, Kilma. Ah, Sanguinha Sanguinha, chegando. Sanguinha chegando. Vamos lá, boas-vindas, pessoal. Nós temos 9 pessoas na sala. Quando Quê? completar, Já? 10 já estão na sala. Boa noite a todos. Eu Eba! vou organizando nossos recados aqui já, então. Primeiro, o recado de praxe, nossos agradecimentos à equipe HCO, Parita, Miguel Fine, Catarina Lira, por todo o apoio de bastidor, por todo o trabalho intenso de fim de semana, horas vagas. É puxado, mas essa equipe é muito guerreira, É. muito legal. Muito obrigado, equipe HCO. Nosso muito obrigado também aos grupos Osho que nos apoiam no Facebook, Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e sua equipe. Nelsânias. Nelsânias, A Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Também um recado importante, agradecer às pessoas que nos apoiam com doações. Esse canal sobrevive com doações para custear o trabalho, É principalmente o verdade. trabalho com legendas e traduções que é feito. Então, a gente agradece. Mas falando também da Sanguinha, agradecemos da nossa pequena Sanga, que está sempre com a gente, já há Sim. bastante tempo, e que nos ajuda a compartilhar histórias com o Osho, né? Também importante falar que a gente não é um canal oficial do Osho, nós não temos nenhum vínculo, não representamos a Fundação Osho Internacional, para deixar isso bem claro. Nós somos um grupo de amigos independentes, Contadores. amigos que gostam de contar histórias Histórias. com Osho. Com... Melhor que Netflix. Gente, Sim. a gente entrevistou na 5ª temporada o Lakshen, que é um italiano que é um cineasta, e ele produziu um documentário, docu-série, que ele chama, né? Um documentário em 2 formatos, um formato de filme, para ser passado em teatros, né? Em salas de cinema, com 1h40 e poucos minutos de duração, e uma série de 5 horas, 5 episódios de 1 hora. Então, isso tudo, esse material é inédito, ele está negociando ainda com plataformas de streaming, então a gente está horas querendo ver e tal, mas nós temos um episódio, uma campanha, o diretor do filme, ele está atravessando um problema de saúde grave, e nós do HCO propomos a ele fazer uma campanha de doações aqui no Brasil, e para fazer isso a gente vai fazer uma exibição privada do filme, que ele é inédito, eu volto a repetir, tá? Então, quem quiser participar disso,
eu vou pedir para a Parita anotar meu e-mail, ricardoabiro@yahoo.com.br. As pessoas me escrevem para este e-mail e eu passo as informações por ali para participação. 100 vagas já está quase metade preenchida. A data de exibição, a princípio, tá? Estou fazendo comunicações diárias com as pessoas, porque é bastante coisa para organizar, a legenda do filme, vai ter legenda em português, então isso já está quase pronto, já está em andamento, vai ser parte da comemoração de 3 anos do programa, a gente linka tudo, a gente vai ter uma linda entrevista também, bem no comecinho de outubro, 2 dias depois do filme. Então, interessados em ver, façam contato, como eu disse ali, pelo meu e-mail, que a Parita deve ter colocado ali nos comentários fixos já. Nos fixos não, nos comentários ali Comentários, tá do aqui. programa. Ela já E, colocou, tô vendo. para ilustrar um pouquinho, a gente vai passar um trailerzinho do filme, extraído da própria entrevista que a gente fez com ele, só esse trecho. Gente, o filme é uma obra-prima. Eu tenho que falar para vocês. E eu acho que foi uma honra, uma homenagem a Osho. Uma honra a gente poder ter acesso e é uma grande homenagem a Osho, o que ele fala. Esse também, melhor que Netflix. Mas, enfim, assistam o gostinho que a gente vai passar agora. Até já. The first time I met Osho was in 1978. Since then, I've had two purposes in life: to know myself and to share his vision. When I started working as a filmmaker, I knew that one day I would make a film about him. This docu-series is divided in 5 episodes, containing unreleased material shot in various parts of the world. We interviewed some of the people closest to Osho, others who had abandoned him, and others yet that were hostile. Nobody remained indifferent, just like in the ocean with its so many shades. If you wish to know more, please visit the site www.oshothemovie.com. Então, só voltando a dizer, pessoas que estiverem interessadas na exibição privada que vai ter desse filme para arrecadação de recursos para o Lakshen, para o diretor, por favor, faça contato com o e-mail que está nos comentários ali, ricardoabiro@yahoo.com.br. Cuida que tem H e dois Es. Querido, muito bom, gente. Não percam a oportunidade. Vamos receber nosso querido convidado de hoje, que delícia! Parte 2, Guiano, vem para cá. Eba, querido, Olá, boa gente. noite, Boa bem-vindo. noite. Muito obrigado pelo convite, Dívia e Abiro. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, contando histórias como hoje. Muitas histórias, né, Guiano? Muitas histórias, sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de entrar. O pouquinho que a gente ficou aqui já veio um monte de histórias. E uma que eu achei muito incrível é que vocês falavam que... Você me contou agora que vocês ficavam, você e Shanti, 6 meses no Brasil e 6 meses em Puna, né? Sim. Conta um pouco para a gente dessa história de embalar a casa, desembalar a casa, depois de embalar a casa de novo, desembalar. Como é que era isso, gente?
Então, a vida, a sannyasem, na época, era muito isso, né? A oportunidade de estar em Pune com o Osho e depois com a energia que tinha disponível lá, né? A energia de meditação, o samadhi do Osho, onde estão as cinzas dele, e participar da comunidade, que era uma coisa muito viva, muito intensa, desafiadora e, ao mesmo tempo, muito gratificante, né? O encontro com as pessoas era sempre muito profundo. E também é uma oportunidade de crescimento, né? Então, a gente, depois que o Osho deixou o corpo, a gente resolveu sair pelo mundo também para compartilhar tudo que a gente tinha recebido com ele, né? Na forma de cursos, na forma de meditação. Então, a gente ficou... Eu fiquei antes, quando o Osho voltou para Pune, né, na chamada Pune 2. Eu voltei, eu estava morando nos Estados Unidos e eu voltei para a Índia e fiquei lá. Então, foram 4 anos, eu fiquei direto enquanto ele estava vivo, né, enquanto ele estava disponível no corpo físico. E esse foi um período muito lindo, uma oportunidade única de estar com ele todos os dias. E na maior parte desse tempo ele vinha 2 vezes, de manhã e à noite, e falava para a gente, né? E meditava com a gente, né? Porque estar com ele era estar meditando, era um convite para a meditação. E isso marcou profundamente, né? E essa experiência foi daí que começou, quando a gente começou a viajar. A gente passou primeiro pela Alemanha, deu algum curso lá e depois viemos para o Brasil. E eu lembro que o primeiro grupo que a gente deu foi um grupo de Reiki, a Shantia, que era mestre Reiki na época, e querida. E teve um festival sannyasem em Brasília, e isso foi no final de 1990. E a gente foi para lá, e aí teve o curso de Reiki durante o festival, porque o festival foram vários dias, eu não lembro direito, mas talvez uns 5, 6 dias, sei lá, mais ou menos assim. E foi muito lindo. E depois disso a gente começou a viajar pelo Brasil. E na época o Reiki não era conhecido no Brasil, era praticamente uma novidade única. E as pessoas estavam muito curiosas para conhecer. E o pessoal sannyasem, que nos centros de meditação, então, e a gente então viajava, viajamos de Brasília para Bahia, para todos os lugares, até Porto Alegre. Demos muito curso lá no centro em Porto Alegre. Como é que era mesmo o nome do centro lá, Maria? Osho Boli. Osho Boli, exatamente. E esse foi um período muito lindo também. E a gente ficava, então, 6 meses no Brasil, fazendo essas viagens, dando curso. E tinha um lugar que a gente tinha de referência, de base, né? Que era em Florianópolis. E ali, então, a gente ficava viajando e entre um curso e outro a gente voltava para ali e ficava... Tinha nossa casa, e ali a gente também, uma época, morou nesse mesmo local. Tinha várias casas, eram como é que chamam? Tipo uma pousada, mas não era pousada que recebia hóspede
a toda hora, era só quem alugava as casas. E o Abiro e a Chandri, que era a namorada dele na época, uma época também ficaram ali morando. Nós éramos vizinhos, meditávamos juntos, a gente estava até falando sobre isso. E foi um período muito, muito gostoso, muito lindo. Mas a história dos 6 meses é que depois de 6 meses a gente queria voltar para Pune, que era onde a gente morava, fixo. Então a gente encaixotava a casa, entre aspas, que eram todas as nossas roupas, sapatos e os materiais dos cursos que a gente dava, punha tudo em caixa e deixava guardado na casa de alguém, um amigo, e viajava para Puna. E aí lá era a mesma coisa, a gente desencaixotava tudo que estava em caixas, montava a nossa casa lá. Na realidade, lá a gente montava 2 casas, porque em Puna a gente nunca morou junto na mesma casa, a gente tinha casas diferentes. E isso era muito legal porque dava liberdade cada um viver as suas experiências sem estar no ambiente mais de casal, mais fechado, né? Era uma coisa mais ampla. E isso também é muito enriquecedor e também muito desafiante, mas também ajudou muito a gente a crescer nessa parte de desapego e de ciúme, se bem que ainda acontecia de qualquer maneira. Não, só de falar já me dá um frio na barriga. Só de você contar, já me dá até um frio na barriga. Porque era um ambiente de muitas possibilidades, muita experimentação, muita liberdade. Exatamente. Era esse o grande desafio. A comunidade estimulava a gente a passar por desafios para que a gente pudesse se autoconhecer e ver as limitações que a gente tinha em várias áreas, né? Os botões todos. Eu até gostaria de comentar como a experiência em Pune, que foi aonde eu cheguei na Índia e para conhecer o Osho, né? E foi em 1980 eu cheguei lá. E o meu Sannyas foi em 1981. E essa experiência foi marcante, foi a experiência que definiu muito a minha trajetória na vida depois dessa experiência lá. E, na verdade, eu fui para lá achando que ia ficar para sempre. Porque era muito, muito diferente do que eu estava acostumado a viver na minha vida até então, né? A forma normal de vida, né? Lá não, era uma comunidade, então era tudo diferente, né? Não eram pessoas isoladas em casas separadas, com vidas completamente independentes, mas a gente interagia continuamente no mesmo ambiente. E isso era muito interessante. Então, eu quero mostrar umas fotos, primeiro que desse momento dos Sannyas que o Osho me deu, eu acho que tem muito a ver com esse momento de contar essa história. Eu vou passar eu preciso que você me autorize para mim compartilhar. Já passei para você, só ver se compartilha. Compartilha a tela, né? Adoro fotos que ilustram. Chegou aí? Então, esse é o momento de receber os Sannyas com Osho e estar nessa proximidade com ele foi realmente marcante, porque o Osho não ficava disponível para a gente interagir com ele
eram milhares de pessoas na comunidade. Então, se ele fosse ficar disponível, ele não poderia ter um minuto de sossego, né? Ele praticamente vivia recluso no quarto dele e só saía para fazer os discursos no Buddha Hall, quando ele falava. Piano, vamos experimentar. Eu não sei, vocês estão vendo, gente, a live? Estão vendo as fotos daí? Porque na minha transmissão não está aparecendo. Tá, eu tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Deixa eu ver aqui no... A Farita comentou aqui que linda foto, né? Então tá bom. Tá rolando, sim. Tá rolando, tá rolando. Então, esse foi o momento de receber. Eu já contei na outra vez, esse momento foi muito mágico, porque quando ele tocou ali no meu terceiro olho, eu estava assim olhando diretamente para ele, né, para o olho dele, e quando ele me tocou, o que eu estava vendo em torno, as pessoas, o rosto dele, tudo desapareceu. E eu tive uma experiência de estar ali presente, consciente, mas não tinha nenhum objeto na minha consciência. E esse foi um presente que ele me deu, né? Um presente de conhecer a minha realidade mais profunda, que até em termos budistas é descrito como o nada, né? O shunyo, vazio, coisas assim. Mas essa experiência dependia dele. Foi através da energia dele que eu consegui acessar esse espaço. E para mim ficou o anseio, né? A vontade de experienciar a mesma coisa por mim mesmo, pelo meu próprio ser, né? Pelo meu próprio, minha capacidade, sem precisar de um impulso externo, né? E isso, como o Osho sempre falou, o caminho para fazer isso é a meditação, né? E então toda a minha vida sannyasi, no fundo, sempre teve esse caminho da meditação. Todos os cursos que eu e a Shanti demos, que a gente sempre deu os cursos juntos no Brasil, sempre tinham meditação. E a gente trazia as meditações do Osho e isso ajudava muito as pessoas a sintonizarem com uma energia mais profunda e de conexão com elas mesmas. Então, independente do trabalho que a gente fazia, seja reiki, seja trabalhos de terapia mais envolventes e mais desafiadores, a gente teve por muitos anos um curso chamado Osho Confiando e Celebrando, que era um trabalho sobre os nossos condicionamentos e tudo. A gente sempre trazia meditação. E nesse até, inclusive, a gente tinha a meditação dinâmica, a Kundalini, e era um trabalho bem intenso. Mas, para mim, e tem a ver com esse momento atual, é essa conexão com a meditação, com esse caminho de ir para dentro e encontrar comigo mesmo. Então, tem mais alguma foto que eu quero compartilhar dessa época da Puna 1, né? E essa aqui é uma foto bem significativa, porque ela mostra como que a gente se vestia naquela época, era assim, barba comprida, quase a comunidade inteira, os homens tinham, e o cabelo comprido e tal. E nessa foto aí está até preso em cima. Saídos todos de Woodstock, direto para Puna. Direto para Puna. E depois tem
Puna 2, que aí foi o meu encontro com... Na época não se fazia muitas fotos, e nunca foi possível você ter câmera e fazer foto. Isso é fora do Ashram. Mas agora a foto minha e da Shanti, que você já deve conhecer, que foi no dia depois que o Osho deixou o corpo. E é um momento que também muito significativo, quando ele deixou a presença física e a gente ficou com a responsabilidade de cada um de encontrar por si só aquilo que ele sempre nos indicou, nos falou em quase todos os discursos dele, né? Que é conhecer a si mesmo, conhecer o nosso ser mais profundo. Mas essa foto é muito legal porque mostra nós numa época bem mais jovens, e o caminho sannyasa é também um caminho muito de conhecer o nosso zorba, né? A nossa expressão no mundo externo, não só o caminho do Buda, que é o conhecimento do mundo interior, mas o conhecimento de quem nós somos na vida, nas relações. Então, a Shanti foi a pessoa que eu encontrei nessa época, e desde então a gente está junto, e a gente tem uma vida que foi muito rica em termos de compartilhar trabalho, compartilhar o amor e compartilhar muitas experiências. E até hoje a gente continua compartilhando, e eu sou muito grato a ela e pela existência de me ter dado esse presente. Então, aqui uma foto dela em Puna 2 também, regando no jardim, que ela trabalhava muito na época no Jardim das Flores. As rosas. Das Rosas, claro. O Abílio também trabalhou lá nas Rosas. E esse foi o momento da nossa vida lá, e que depois a gente trouxe para o Brasil, principalmente, porque a nossa trajetória foi sempre mais aqui, de compartilhar essas vivências que a gente teve lá, do mundo exterior, do mundo dos relacionamentos, dos desafios, do crescimento, e o mundo interior da meditação. E então eu gostaria de, atualmente, eu vou parar de compartilhar a tela. E atualmente a coisa que está sendo mais importante para mim, principalmente nessa fase da minha vida já adiantada em anos físicos, mas eu sinto que eu sempre estou aberto para aprender, estou aberto para crescer e para os desafios que, tanto no mundo externo como no mundo interior, estão sempre se apresentando. A vida continua sempre um desafio lindo para ser vivido. E o meu trabalho mais importante é um trabalho de meditação que eu estou oferecendo atualmente online, e é uma meditação em que eu transmito toda a minha experiência daquele dia ali dos Sannyas até hoje. São 42 anos. Nossa. E nesses 42 anos eu tenho sempre praticado a meditação, a maioria dos períodos diariamente. E também procurei me informar e participar de vários cursos e de outras abordagens de meditação para conhecê-lo. E eu acumulei um conhecimento, e também, mais do que um conhecimento, uma experiência de como a gente pode fazer esse mergulho interior para
conhecer o nosso próprio ser, né? Que é o que o Osho sempre queria e falava que era. Ele dizia que a gente tem muitos problemas, mas o remédio que ele tem é só um, meditação, e que serve para todos os casos. E eu Sabe, queria, como isso está sendo muito significativo para mim, e também para a gente tem um grupo que participa dessas meditação online, que é toda segunda-feira às 8 horas. E esse grupo continua se encontrando e novas pessoas se juntam ao grupo, outras desistem do grupo, e é esse o movimento. Tem uma Mas querida aqui falando que tem o privilégio de meditar com o Guiano todas as segundas-feiras. que lindo. A Silvia está aqui, querida. A Silvia Fudera, nome dela, Stânia, muito lindo. Querida. Sabe, E Guiano, eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de oferecer aqui agora uma oportunidade de a gente meditar, como eu faço nessa segunda-feira, para que fique uma forma de se conhecer, de ter um sabor, um taste da meditação, como eu faço. Eu explicava um pouquinho como é essa meditação. Eu escolho um texto do Osho, em que ele fala sobre a meditação, que ele fala sobre como se chegar ao seu ser interior, né? E o Osho fala de muitos assuntos, muitas coisas, e existem nos discursos dele, quase que em todos, pérolas aonde ele fala para quem está realmente querendo ir o mais profundo e fazer esse caminho do interior. Então, eu escolho essas, eu chamo de pérolas, porque são indicações bem claras de como a gente pode acessar o nosso ser interior diretamente e ter essa experiência de quem eu sou, né? Quem está nesse momento olhando através dos olhos de cada um, quem está escutando essas palavras, quem é esse ser que está consciente do que está acontecendo. Então, essa é a meditação que a gente faz, de levar a experienciar esse ser, o nosso ser mais profundo, né? Nosso ser verdadeiro, de uma forma direta. Ou seja, em cada meditação, a gente pode experienciar isso. A gente não precisa meditar durante anos para depois experienciar. Não é isso que eu gosto de falar. A gente pode experienciar toda vez que a gente fizer esse mergulho. Então, ele também conduzia a gente nesse mergulho. No final, tinha uma meditação no Buddha Hall em que ele pedia para a gente cair, né, para trás, e ali ele conduzia a gente para o interior, para entrar para dentro, né? E existem formas da gente fazer isso especificamente por vários caminhos que ajudam a gente a perceber chegar lá de uma forma direta. E tem alguns caminhos que são mais apropriados para uma pessoa, outros para outra. Então, a gente usa vários, de forma que cada meditação a gente usa um caminho ou outro. Então, eu gostaria de fazer isso agora. A gente vai fazer. O Abiro só quer falar alguma coisa, Abi? isso, não, eu ia propor da gente encerrar a entrevista com a sua experiência. A gente já sai com o espaço para dentro. O que você acha? Sim, Tá? Daqui a pode pouco, ser. então. Pode ser?
Pode ser, a gente É, esqueceu de combinar isso. Adoro. mas se a gente quiser depois e ainda conversar alguma coisa, a gente pode conversar. Você prefere Tá? conduzir agora? Então vamos. Bora. Isso. Bora. Vamos lá. Eu até escolhi dessa vez para ficar bem em sintonia com isso que a gente estava falando de Puna 1, o encontro com o Osho, um texto do Meus que o Osho falou para mim, porque na época, só para quem não conhece, a gente sentava ali na frente do Osho, ele tocava no terceiro olho e depois a gente continuava ali, sentado em frente dele, e ele pegava assim o papel, que era onde tinha o nosso nome e tudo, e aí ele olhava para você e falava assim, o seu nome vai ser Swami Paritosh Gyana. E aí ele falava do nome, o que significava o nome para cá, e contava uma história ou qualquer coisa que tinha a ver com quem estava Privilégio. recebendo os santos. É um privilégio É um receber do privilégio, Osho. realmente. O que é mesmo guiano? Relembra a gente? Guiano é sabedoria. E Paritosh, que é o outro nome, é contentamento. Então, Uau. é a sabedoria do contentamento. Tá, meu bem, nada fácil esse nome também, nada simples. E são 42 anos de aprender o que esse nome significa. 42 anos introjetando, assim, virou uma missão o nome, né? Virou uma missão, exatamente. Uma missão pessoal, né? Eu Muito vi recentemente alguém falar que fez uma pergunta para o Osho, e quando o Osho respondeu, foi tão estranho que ele levou 10 anos para descobrir o que significava aquilo. Muito interessante. É. É um Não é trabalho fácil. muito profundo, né? É, Então vamos lá, Osho, vamos lá. Eu vamos vou lá. ler esse texto do Osho durante a meditação e aí eu vou comentando, que é isso que eu faço para a gente Adoro. ir, mergulhar nesse espaço. Eu vou deixar, Então, então, você só na tela grande pode para ser do jeito que você preferir. as pessoas que estão em casa, então, convite agora para vocês sentarem um pouquinho, abrirem a escuta e deixar aqui essa guiança do guiano levar para espaços mais internos, mais profundos. Vamos lá. Então tá. Então, gente, eu peço para todo mundo assumir uma posição de meditação, uma posição que você fique confortável, mas ao mesmo tempo fique com a coluna ereta, que te facilita ficar presente, sem adormecer, né? Então é bom fechar os olhos, que ajuda a mergulhar nesse espaço interior. E respirando profundamente. E com cada respiração, ficando mais presente neste momento. Trazendo a sua consciência para este momento. E eu vou começar fazendo uma conexão com os nossos guias e mestres de cada um. Então, primeiro, nós vamos conectar com a energia da Mãe Terra e, se possível, coloque os seus pés em contato com o chão e comece a sentir essa conexão com a Mãe Terra. Sentindo, então, a energia da Mãe Terra entrando pela sola dos seus pés.
e subindo pelas suas pernas até atingir o seu primeiro chakra e te energizando com a vitalidade da Mãe Terra, com a força e te dando o aterramento necessário para a sua missão nessa vida, te enraizando e deixando a energia subir mais para o segundo chakra, energizando, subindo para o terceiro chakra, energizando, e chegando ao coração, energizando o coração, e preenchendo o seu coração com o amor da Mãe Terra. Respirando fundo no coração e deixando o seu coração expandir, crescer, incluindo todas as pessoas nessa live, e deixando o seu coração crescer mais ainda, englobando todo o planeta, compartilhando o seu amor com todas as pessoas. E deixando a energia subir para o quinto chakra, energizando, subindo para o sexto chakra, energizando, e atingindo o sétimo chakra, e abrindo o seu sétimo chakra para receber a energia divina. E recebendo essa energia divina na forma de uma luz branca, brilhante, entrando pelo topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo de luz. E em nome da luz, pedimos a presença de todos os guias e mestres de cada um de nós. E eles nos auxiliem neste caminho interior. E pedimos também a presença do Mestre Osho e a sua egrégora de luz para estar presente, trazendo toda a sua sabedoria e iluminação para cada um de nós. E agradecendo pela presença dos guias e mestres. Então, esse texto que o Osho falou para mim no meu Sanyas é do livro The Sound of One Hand Clapping, o som de uma mão batendo palmas. E é na página 427. Então o Osho diz:
A sabedoria não vem de fora, é a explosão da sua consciência interior. Então, o Osho está nos lembrando que a sabedoria é algo que não vem de fora, mas é uma explosão da consciência interior. Então, essa frase, ele está deixando claro que existe uma consciência interior que é a consciência quando a gente volta a nossa atenção para o interior. Então, normalmente, a nossa consciência está voltada para o exterior. Normalmente, a gente está consciente dos objetos que a gente vê, das pessoas com que a gente interage, dos sons, das sensações e também dos pensamentos e das emoções que estamos sentindo. Então, essa é a consciência voltada para o exterior. Mas existe a consciência voltada para o interior. E é ali onde o conhecimento, a sabedoria, não o conhecimento, mas a sabedoria explode, surge espontaneamente. Então, na meditação, a gente quer voltar a nossa atenção, a nossa consciência para o interior. E hoje continua nesse texto. Não é conhecimento, é uma visão dos mistérios mais íntimos da existência. E esse insight deixa você imensamente extasiado, porque esse insight lhe dá um vislumbre autêntico de sua própria imortalidade. Então, o que o Osho me disse naquele dia, e que ele está dizendo ainda hoje, para quem quer ouvir, é que voltando a nossa atenção, a nossa consciência para o interior, a gente conhece a nossa própria imortalidade. A gente conhece, como ele disse, os mistérios mais íntimos da existência. Mas o que acontece na maioria dos casos é que a gente passa a vida inteira com a consciência voltada para o exterior.
E apesar de que o prêmio de voltar a nossa consciência para o interior ser imensurável, como conhecer a nossa própria imortalidade e, consequentemente, desaparece todos os medos, porque qualquer medo é um medo da morte. Conhecer o nosso interior, reconhecer os mistérios da existência. Então, por isso que a meditação, que é o caminho para chegar lá, é tão importante. E a meditação é uma prática. É uma prática porque nós estamos acostumados a colocar nossa consciência no exterior. Então é necessário uma prática para tirar a consciência do exterior e praticar colocar a consciência no interior. E como a gente faz esse caminho? Como a gente sai desse hábito de colocar a consciência no exterior e voltá-la para o interior? Então, o exterior aqui é tudo que a consciência percebe. São todos os objetos que surgem na consciência, que são as sensações que a gente tem no corpo, todas as informações que recebemos dos sentidos, os pensamentos que surgem e as emoções que também surgem. E normalmente a nossa consciência está focada nesses objetos que surgem na consciência. Estamos constantemente prestando atenção no que a mente está nos dizendo. As preocupações, o que aconteceu no passado, os nossos planos para o futuro. E a nossa consciência fica presa nesses objetos. Ou talvez uma emoção forte que surge e a gente fica envolto naquela emoção. Então, o primeiro passo para a gente voltar a consciência para o interior é não se envolver
diretamente com esses objetos que surgem na consciência. Isso significa que os objetos vão continuar surgindo na consciência. Mas a minha atenção se volta para a própria consciência. Então é como se fosse um quarto com vários objetos. E a consciência é o próprio espaço aonde esses objetos estão. Então, em vez de colocar a atenção nesses objetos, a gente coloca a atenção na própria consciência, em quem está consciente desses objetos. Então, agora, nesse momento, você está tendo sensações no seu corpo, você está ouvindo o som da minha voz, você está consciente disso. Mas, ao mesmo tempo, você pode ficar consciente de quem está consciente da minha voz, das sensações no corpo, ou de qualquer pensamento que atravesse a sua mente. Normalmente a gente fica consciente dos objetos, mas raramente fica consciente de quem está consciente. Então, nesse momento, a proposta é deixar a consciência dos objetos em segundo plano e, em primeiro plano, ficar consciente da própria consciência.
e observe que neste espaço interior de consciência não existe nenhuma fronteira. Não existe nenhum lugar em que a sua consciência deixe de existir. A consciência é infinita. Então deixe que a sua consciência se expanda nessa infinidade. Essa consciência infinita que cada um de nós está experienciando neste momento é a mesma consciência Obrigado a todos por termos meditado juntos. Obrigada, Kiana, esse momento precioso. Fica o convite, então, para quem quiser participar desse grupo de meditação, todas as segundas-feiras, às 20 horas, online, pelo Zoom. Depois, se for possível, a gente coloca um texto falando isso, né, nos comentários. Como é que te acha, Guiana? Então, entre em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp. Se eu dou o número agora, ou é só colocar nos comentários.
A Shanti está assistindo? Tá, a gente está Então, assistindo. a Shanti pode colocar ali nos comentários. Tá nos comentários o WhatsApp, ou pelo Facebook também te acha, no Instagram. Sim, Instagram, Facebook, Guiano Faria. Tá. Tá bom. Hoje foi uma experiência um pouco diferente. O Guiano bom. nos conduziu nesta viagem para o centro do ser. Querido, no fim, eu acho que a gente vai deixar os próximos assuntos para a próxima, né? Já. Exatamente. Vamos deixar o que importa ficar. Isso, perfeito. Muito obrigado, querido Guiano. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar o meu trabalho com vocês e com quem for assistir essa live. Muito É um bom, prazer estar aqui junto com vocês. muito bom, muito bom. E antes de encerrar, e agradecendo também o Guiano e a Tívia, é só lembrar que nós estamos numa campanha. Nós passamos o trailer de um filme ao início deste evento de hoje, né, do Histórias com Osho. Quem quiser olhar depois, está bem no começo, a gente está fazendo uma campanha para exibição, para arrecadação, na verdade, de recurso para ajudar o produtor do filme 10,000 Shades of Osho, 10 mil tons de Osho, o Lakshen, e fica o dado aqui. Quem quiser participar dessa campanha e como contrapartida vai ser passado de modo privado o filme pelo Zoom também. A gente, então, deixa o meu e-mail aqui nos comentários também. Quem quiser participar, faça contato ali pelo e-mail, que vai ser bem no começo de outubro que a gente vai passar. Ainda dá tempo. E ainda há vagas. São 100 lugares, a gente tem mais ou menos metade preenchido. Então, corram. Guiana, muito obrigado. Obrigado, Dívia. Meu querido, Obrigado, obrigada. queridos. Beijo, Sanguinha. Até terça que vem. Beijos. Beijos, Guiano. O telefone do Guiano já está aqui nos comentários, tá? Só entrar em Vou contato. entrar em contato pelo WhatsApp. E meditem. E meditei. Beijo a todos. Até terça que vem. Até terça. Tchau.